Inclusive, esse resultado, a gente teve esse discurso mega pessimista, a gente, né? Eu fui quem trouxe mais a carga meio derrotada aqui, né? Porque realmente a gente até no dia do resultado da eleição veio com um título irônico ali, falando, zoando o Pablo Marçal, mas no fim das contas é uma grande vitória pro cara na sua primeira eleição. Depois de nunca ter sido vereador, ele ter recebido a quantidade de votos que teve para ser prefeito de São Paulo, né? Ah, caralho, mano. Isso me levou a um discurso, inclusive, que depois gerou algumas reações, eu vi alguns feedbacks e tudo mais, e eu queria falar um pouco disso com você, assim. Isso me gerou um discurso bem derrotista, assim. Eu vivo dizendo que eu tô aqui tentando inspirar pessoas que tenham esperança, tá ligado? Mas é que eu não, às vezes não consigo e tal. E eu bati numa parada que depois eu percebi que eu tava errado, assim, que é de ficar chamando o eleitor do Marçal de burro, sacou? Uhum. E, inclusive, lá no ICL tava tendo esse debate, né, recentemente, uns dias atrás aí, sobre a velha discussão da esquerda conseguir, de fato, dialogar com o povo, voltar pra base e tudo mais. Eu tava, nesse momento pós-eleição municipal, tava totalmente no contrário disso, tentando, xingando todo mundo. Então, vocês são burro pra caralho, não sei o quê. A gente já sabe, pensando de cabeça fria, e aí você até falou disso, o capitalismo em crise, ele promove essas alternativas, os outsiders, essas coisas, né? E a gente não pode só ficar jogando na conta das pessoas, chamando elas de ignorantes, de burras. Isso é um fenômeno que acontece, tá ligado? Total. Mas eu tenho... Caralho, bicho, no episódio seguinte eu voltei aqui falando, não, rapaziada, não era isso, na real. Foda, velho. Domingo, na segunda-feira a gente falou isso, na quarta-feira você já... Na quarta eu já voltei falando, não, esquece isso, mano, sem derrotismo aqui. Porque um carinha tinha te mandado uma DM, né? Um cara me mandou uma DM falando, puta, o bagulho me comoveu, eu falei que até chorei e tal. E... Inclusive, as pesquisas recentes mostram ali um certo derretimento do Ricardo Nunes, o Boulos cresce numa proporção interessante e tudo mais. É um trabalho, não se pode se deixar, assim, derrotar por essa noção de que, fudeu, né? O cara tá, por exemplo, com essa dificuldade, o cara mora numa periferia, tem a dificuldade de locomoção, ele vai gastar 5 horas do dia dele pra conseguir trampar, e ele vai voltar num cara que fala, lógico que ele vai saber sobre como falar de locomoção, ele anda de Ferrari, tá ligado? E eu fico, mano, não é possível. Vocês são burro. Aí eu penso, calma, não é assim, entendeu? E aí eu queria saber como é que você vê essa parada, porque eu tenho essa dificuldade, às vezes, de entender, sacou? Eu acho que lá no começo, quando o Marçal se lançou bastante ali, naquele primeiro debate e tal, a galera ficou muito chocada com ele, né? Porque, era um falastrão, um cara ali, não sei o que e tal. E eu lembro que na época eu havia feito um vídeo comentando que eu achava que o Pablo Marçal era um cara consciente do que estava fazendo. Que aquilo ali não era tosqueira, que aquilo ali era para promover um outro tipo de engajamento. Eu acho que muito desse discurso, Cauê, que a gente... eu entendo 100%, velho. De coração aberto, 100%. Porque eu acho que é uma coisa que, pra gente, parece até um tanto óbvia, né? Parece até uma coisa que, aí, tá na sua cara, né? Não sei o quê. Mas eu acho que a abordagem que se faz a respeito desse tema com a pessoa que é eleitora do Marçal, isso precisa ser visto sobre uma outra ótica, sabe? Porque, assim, eu penso, de alguma maneira, que alguém não defenderia alguma coisa se não convictamente achasse que aquilo é verdade. Então eu acho que mais importante do que a gente avaliar, né, imediatamente se aquilo ali é verdade ou não é, e aí dizer, você é burro, você não está entendendo, né, você não está vendo o que eu estou vendo, eu acho que eu prefiro ver esse fenômeno de uma outra perspectiva, que é o que fez com que essa pessoa chegasse à conclusão de que isso é verdade. E não importa o que, porque não é um ataque sobre mim, sabe? Não é um ataque que, eu pessoalmente fico ofendido porque ela defende uma burrice. Não, a pessoa defende uma burrice, é questão dela. Sim. Questão dela. Isso tem a ver com ela, isso não tem a ver comigo. Então acho que a partir do momento que eu penso isso, eu passo a localizar melhor o discurso e de entender, né? E você perceber que o discurso do que a pessoa está te trazendo tem uma solução que é aparentemente funcional, mas que você percebe que o conteúdo por trás dela
que é esse conteúdo da vontade de mudança, da vontade de uma outra realidade, de uma forma de entusiasmo com várias coisas da vida, assim, é um discurso que aparece realmente, né? Sabe, eu tava vendo uma notícia hoje, de manhãzinha, falando que o número de pessoas atropeladas em São Paulo, que acho que São Paulo mata tipo 1.000 pessoas por ano por atropelamento em todo o estado. Sim. Nesse último período, houve um aumento considerável de motociclistas que foram atropelados e mortos no estado. E aí, assim, você olha que muitos desses motociclistas sofrem acidentes fatais ou acidentes que comprometem muito a saúde e a mobilidade deles. Então, tem vários fazendo reabilitação em hospitais especializados e tal. Boa parte dos acidentes acontece por excesso de velocidade. Então, qual que é assim, a partir desse dado, a partir dessa análise também do que vai pensando e refletindo, qual que é a conclusão dessas articulações, né, desse fato? Por que tem tanto motociclista sendo atropelado em São Paulo? Porque a galera tá tendo que entregar coisa vapt-vupt, velho. Sim. Muito rápido, Sim. muito rápido. Então, eu acho que esse é um ponto importante, por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, pro eleitor do Marçal, a gente vai ver muitas pessoas da categoria de motoboys, por exemplo, que estão ali, fazendo esse voto. Porque existe, de novo, essa lógica que está sendo naturalizada na nossa realidade, que é uma lógica de que você tem que valorizar e fazer seu corre. Você tem que dar um jeito de ganhar seu dinheiro, de sustentar sua família, de fazer o que você precisa fazer para garantir sua sobrevivência, sabe? E eu acho que num discurso, que não é um discurso meio primo rico das ideias, sabe? Do tipo, 6 passos fundamentais para você juntar R$1 milhão. Eu acho que é um discurso mais poderoso, porque é um discurso que não te garante nada, que não fala que tem algo para você, mas que te diz o seguinte: se você não fizer por onde tal, não sei o que, você não vai chegar. E eu acho que o Pablo Marçal, ele é a exemplificação desse processo, do self-made man, né? Do cara que começa de baixo mesmo, do cara que é um, assim, né, de um nada, e aí vira um grande empresário do ramo, não sei o quê. E eu acho que a galera também se atrela muito a esse fato de que, mas o que ele fez, ele roubou, ou ele enganou alguém, ou ele fez não sei o quê. E, cara, eu não sei o quanto isso surte de efeito para as pessoas olharem pro Pablo Marçal e falar assim: esse cara é um merda, assim. Sim. Porque no final das contas você olha para a realidade política geral do senso comum, qual que é o consenso geral? Todo político rouba, todo político faz isso. Então, qual que é a diferença, sabe? Eu acho que essa linha ela fica meio nebulosa, ela fica meio tênue. E esse tipo de discurso pega muito. Por quê? Porque hoje em dia, com o processo de avanço da precarização do trabalho, em que as pessoas estão tendo que se desdobrar em mais empregos, em mais horas, fazendo mais coisas, qual é o tipo de discurso que vai colar? É o discurso do corre. É o discurso do cara que fala, você tem que fazer de tudo pra vencer. É isso. É a guerra, é a sobrevivência do mais forte. Sim. Sabe? E eu acho que isso pega muito nas pessoas, porque qual que é a situação geral hoje, né? Hoje a situação geral é que você vê a juventude que não tem trabalho, que não tem perspectiva, que não tem horizonte, que tá tendo que pegar uma moto e pegar 80, 100 por hora na cidade para entregar coisa, porque é o que dá para fazer. E aí fica meio complicado, né? Porque qual que é o outro lado? Qual que é hoje a alternativa contra-hegemônica a esse discurso, né? A gente tem por um lado, e eu acho que até é um pouco isso, né? A gente tem por um lado essa direita, né? Ou o que se convenciona chamar de direita moderada, que assim, eu vejo uma diferença cada vez menor, assim. Eu acho que essa diferença é cada vez mais... Sim. Inclusive, eu acho que esse momento que a gente viu agora, né, do surgimento de uma nova figura com essa capacidade de ligação com esses setores, já está fazendo alguns setores da direita migrarem para o Pablo Marçal e abandonar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um cara que, enfim, né, é um cara que não passa mais tanta confiança, é um cara que está sempre envolvido em coisa, em crítica, não sei o quê. E o Pablo Marçal, ele tem essa coisa, né? Ele tem essa postura do empresário, né? Essa coisa meio, sei lá, né? Meio coringa das ideias mesmo. Sim. Sabe? Tipo, um cara que se veste bem, que tá ali, que fala não sei o que, não sei o que lá. E aí, a alternativa que existe hoje no campo da esquerda é uma alternativa que é a alternativa paz e amor. É a alternativa que não é alternativa. Que, tipo, que a galera não se convence. Sabe? Não se convence. Olha e fala, isso aqui não... Não, sabe? Isso aqui... A galera consegue olhar pro Pablo Marçal e falar, mano, eu quero ser igual esse cara. Exatamente. A galera se vê nele. Sim. Se vê nele como o cara do corre. Eu lembro quem que eu ouvi falando sobre isso também, que às vezes
a esquerda tem um discurso que parece que tá ofendendo a pessoa, sabe? Pô, você é um precarizado. E a pessoa, porra, eu sou precarizado? Como assim, sabe? Algum Sim. desses estilos. Você é um explorado. Você é um explorado. Então, às vezes, a pessoa pode até se sentir ofendida por esse discurso, sabe? Sim. Sim, E sim. do outro lado do Pablo Marçal é o que você falou, né? Não, você tem que vencer, você É consegue. a armadilha do empreendedorismo, E né, ele mano? se coloca como a pessoa que vai proporcionar isso pra pessoa Sim, também, né? Sim, Exatamente. ele é o guia dessa ação, né? Eu acho que tá tudo articulado, Sim. tá ligado? Eu acho que é uma junção de todas as coisas. Eu me sinto aquele cara meio maluco no quadro de cortiça, assim, sabe? Sim. Com as coisas ligando uma na outra. Aham. Tá ligado? Porque eu penso que isso tem a ver com esse processo de precarização do trabalho e tem muito a ver também com um tipo de lógica que passou a ser muito presente, e isso ficou muito conectado com os eleitores do Marçal, né? Que é como o que tem acontecido com a religião no Brasil. Porque a gente viu a galera, né? A galera tirando um sarro assim, a galera chorando na Avenida Paulista, Marçal, não sei o que, não sei o que lá. E assim, eu não tenho problema de dar uma risadinha com isso de vez em quando e tal. Mas eu acho que, mano, só foda-se, assim, sabe? Eu sou 100% do time, tipo, mano, deixa a tia lá chorar, encher o saco, falar essas coisas e tal. Porque eu acho que, de novo, mais importante do que ela está imediatamente nos dizendo é a gente tentar entender o que tá acontecendo ali. Sim. O que tá acontecendo ali? Então, acho que a gente vê desde os anos 80 no Brasil uma ascensão muito grande de uma dinâmica de defesa da teologia da prosperidade, dessa ideia que é muito ligada, né, a uma valorização do trabalho, do empreendedorismo, dessa coisa bem... que é muito próxima desses grandes grupos religiosos evangélicos que a gente tem hoje e que sustentam essa ideia, né? A ideia do pastor que consegue tudo, a ideia dessa riqueza material. E eu acho que isso veio como uma contrapartida, como um movimento contrário à ascensão, na época, nos anos 70 e 80, das comunidades eclesiais de base, que eram as comunidades da teologia da libertação, né, que eram ligadas em algum sentido com perspectivas próximas não próximas da Igreja Católica, né, porque a Igreja Católica combateu a teologia da libertação, mas vem como um contraponto a isso. Então, ao invés de você criar uma ordem de comunidade em que todo mundo se entenda como sujeito de um processo, tipo, os camponeses que se organizam contra o latifúndio, né, e aí tem esse pano religioso de fundo, tal, você tem essa organização. Quando isso acaba, que é o momento ali em que a ditadura distensiona e o regime é reaberto, essas forças vão perdendo a sua capacidade de mobilização. E aí, esse tipo de movimento surge como um contraponto. Aí você pensa o seguinte, você fala assim, né, pô, muitas dessas pessoas, né, que olharam, choraram pelo sei o quê, do Pablo Marçal e tal, pô, essas pessoas, não sei se essas pessoas, né, mas tem uma quantidade considerável de pessoas hoje no Brasil que acha que existe uma guerra celestial entre o bem e o mal. Sim. Existe mesmo, que uma... isso é real. Sim. Inclusive, da importância da gente perceber que agora tá vigente uma guerra cultural profunda e por parte, pelo menos, da ótica de toda essa galera. Sim. Se a gente não olhar com seriedade para essa visão que eles têm, a gente tá cometendo um grande erro, né? Não, acho que quando você vê a galera defendendo isso, né, de que existe uma manifestação do mal e ela é o comunismo, né, por que isso acontece? Porque esse tipo de movimento é um movimento organizado de classe, é um movimento que diz respeito a uma certa organização. Não é à toa que os caras estão em Brasília, não é à toa que os caras fazem lobby, que eles controlam cada vez mais o oferecimento de serviços como de comunidades terapêuticas. Você vê o avanço desses grupos em setores cada vez mais diversificados da economia política nacional. Sim. Né? E aí, eu acho que, de novo, vem isso. Né? Nesse cenário em que a gente vê essa suposta normalidade do capitalismo brasileiro. Né? Qual que é essa normalidade? É o capitalismo dependente. É o capitalismo neoliberal. Nem o capitalismo neoliberal, né? Não acho que tenha tipo, um outro tipo de capitalismo hoje que possa... Não, eu acho que o capitalismo brasileiro é o capitalismo que existe aqui, que existe nos Estados Unidos, que existe na Alemanha, que existe na China, na China, que existe... Olha, caralho, o ato falho. Que existe no Japão, tal, que existe em vários desses lugares. E é porque eu quero dizer assim, na cadeia mundial imperialista, né? Sim. Então, tipo, é impossível existir um capitalismo que é desconectado desse processo da produção dessa dependência. Que é, de novo, a privatização, tarará, tarará. Essa normalidade, né, que foi postulada, que foi criada ao longo de tanto tempo, ela está derretendo. Derretendo. A gente está vendo isso pelo desemprego, pela informalidade, pela privatização, pelo aumento da jornada de trabalho, Sim. pela falta de tudo que está ao redor. Sim. E aí,
acho que não é à toa que nos últimos anos, né, a gente viu uma ascensão de alguns outros discursos que ofereceram alternativas distintas para isso, como dos comunistas, por exemplo. Sim.